Olá, a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por mais uma vez estar comigo nas nossas aulas da Escola Bíblica de Capacitação da Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. O nosso propósito é conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. As nossas aulas estão disponíveis no meu canal no YouTube, tem uma playlist especial para isso que você pode acessar a partir do QR Code bem aqui no canto do seu vídeo. Bem como você pode acessar estas mesmas aulas em vídeo a partir do YouTube, canal do YouTube da PIBJF, Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora, e também no aplicativo da igreja. Além destas aulas da Escola Bíblica, há também uma playlist muito especial com alguns estudos bíblicos para o seu enriquecimento na Palavra de Deus. Participe, acompanhe, inscreva-se no canal, compartilhe, traga outras pessoas para conhecer a Palavra de Deus de acordo com os estudos que estamos fazendo, com bastante cuidado, critério, em oração e sempre firmados na palavra do nosso Senhor. O estudo de hoje dará prosseguimento ao livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Este é o nosso propósito, estarmos avançando a cada aula um pouco mais no entendimento do Espírito Santo e da expansão da igreja. Não é esse o nosso tema de estudo? O Espírito Santo e a expansão da igreja no primeiro século? Então, há também uma divisa, né? Você já conhece, inclusive eu recomendei, pedi para que você se esforçasse em saber de cor a divisa dos nossos estudos, o versículo que escolhemos para representar a nossa classe, a nossa aula de livro de Atos. Está em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você já sabe de cor? Consegue falar? Sem olhar aqui no slide, sem consultar a sua Bíblia? É o desafio que eu lanço para você. Bem, hoje vamos dar prosseguimento a um estudo do momento em que Paulo está vivendo em Jerusalém. Agora, Paulo, judeu, ao mesmo tempo cidadão romano, sente-se ameaçado em Jerusalém. Ele já havia sido preso, ele estava numa condição bastante difícil, sendo, na verdade, levado pelos soldados romanos à distância da multidão, tentando ser separado da multidão, subindo as escadarias da fortaleza Antônia, pois a multidão queria linchá-lo. Ele estava sob forte ameaça. E esta ameaça vai transitar dos judeus para os romanos. Os romanos que em um primeiro momento o estavam tirando daquele momento de emergência onde ele poderia ter sido talvez até morto pelos seus próprios compatriotas judeus. A partir de agora você verá que os romanos assumem esta questão da ameaça e do castigo que era iminente para Paulo. Toda essa narrativa você vai acompanhar conosco agora. Recapitulando, em Atos 22, verso 1, Paulo inicia a sua defesa. E vale a pena você voltar a assistir a nossa última aula, quando isso foi detalhado com riqueza, realmente de pormenores, para que você pudesse entender exatamente a questão da conversão de Paulo, como ele trouxe isto de uma maneira a testemunhar de Cristo, da transformação de Cristo em sua vida. Então, a partir do verso 1 do capítulo 22, Paulo está então fazendo a sua defesa perante os judeus ali na companhia dos soldados romanos. Pois bem, hoje, especificamente, partiremos de Atos 22, 17 e 18. Ele está narrando, após a sua conversão, após a sua estada em Damasco, voltei a Jerusalém. Então, Paulo
retorna a Jerusalém, estando eu a orar no templo, note bem, porque ele faz menção e de maneira até bastante incisiva ele coloca, voltei a orar no templo, porque ele estava sendo acusado de falar contra o templo, contra a lei, contra os costumes dos judeus. E nesse momento ele diz, não, eu sou um judeu, eu voltei a Jerusalém, estando em Jerusalém, o que foi que eu fiz? Fui ao templo. Para quê? Para orar. Porque Paulo era um judeu. Estando em oração no templo, eu caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém, imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Então agora ele já diz para aquelas pessoas, acentua com bastante ênfase, que já houve um momento em que em Jerusalém ele testemunhou e que esse testemunho não havia sido aceito. Agora é uma segunda chance para aquelas pessoas em Jerusalém ouvirem falar de Jesus e se converterem a Cristo. Prosseguindo, vale a pena lembrar para você, trazer aqui ao seu melhor entendimento, em contraste com outras viagens que Paulo fez, quais foram a Jerusalém. Durante o seu ministério, Paulo, podemos anotar aqui, 5 viagens feitas por ele a Jerusalém. Note bem, esse tipo de resumo é bastante importante em esses esquemas, pois nas nossas aulas aqui você não tem apenas a leitura do versículo e o estudo específico do versículo, você tem também todo um enriquecimento, toda uma contextualização histórica, geopolítica, de tudo que estava acontecendo naquela época e contribuiu para a expansão do Evangelho. Muitos detalhes que você não vai encontrar com facilidade em literatura, nem mesmo em vídeos, você vai ter aqui na nossa aula, tal como este resumo das viagens de Paulo a Jerusalém. A começar, provavelmente ano 38, conforme Atos 9:26, as datações podem diferir um pouco de acordo com as fontes, ok? Mas vamos tomar aqui algumas referências textuais que nós entendemos como sendo bastante seguras, com um nível importante de confiança para mapearmos aqui essa linha do tempo das visitas de Paulo em Jerusalém. Após a sua conversão, ele esteve em Damasco, de Damasco ele foi para a Arábia, esteve 3 anos na Arábia, retorna a Damasco e depois desse retorno a Damasco, então ele vai até Jerusalém, vai conhecer a igreja, os pais da igreja em Jerusalém, e ali acontecem algumas coisas importantes, em uma refutação inicial. Estude lá em Atos capítulo 9. Segunda viagem, em torno aí do ano 44, você pode conferir lá em Atos 11:30, ele foi com Barnabé a Jerusalém levar ofertas para a igreja. No ano 49, virando ali, ano 50, ano 49, o Concílio de Jerusalém, conforme Atos 15. Paulo, novamente com Barnabé, vai defender o seu ministério perante os gentios no Concílio de Jerusalém. Atos 15 tem um estudo, hein? Tem um estudo bíblico específico na nossa playlist de estudos bíblicos aqui no mesmo canal no YouTube, em que você pode aprender mais sobre o Concílio de Jerusalém. Quarta viagem, ano 53, a citação, Atos 18:22, Paulo vai a Jerusalém para saudar a igreja após a sua segunda viagem missionária. Agora sim, a quinta viagem missionária, estamos em torno do ano 58, é a prisão de Paulo em Jerusalém ao regressar da terceira viagem missionária, conforme temos discorrido ao longo das nossas últimas aulas. Então está aí um mapa do tempo, uma timeline das viagens de Paulo a Jerusalém. Estude bastante sobre tudo isto. Atos 22:19. Então Paulo respondeu, Senhor,
estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. Paulo faz uma confissão perante o Senhor. Estes homens que estão ouvindo o meu testemunho sabem, como judeus de Jerusalém, o quanto eu persegui a igreja do Senhor, o quanto eu persegui o Senhor da igreja, a fim de prender e açoitar aqueles que creem em ti. Note bem, prender e açoitar. Paulo, nesse momento, está preso e, neste momento, ele reconhece, confessa que havia prendido e também açoitado aqueles do caminho, os seguidores de Jesus. Logo aqui embaixo, você já conhece essa nossa estratégia de motivação, de complementação de estudo. Sempre há alguns versículos que irão melhorar o seu entendimento daquele que está na tela. Então, acompanhe na barrinha azul, Atos 8:3, Mateus 10:17. Eu quero encorajar-lhe a fazer estas leituras. São leituras de enriquecimento, de complementação de estudo. Aproveite. São selecionadas com muito critério, muito cuidado para o seu estudo da palavra. Lucas 4, 15 e 16. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quem ensinava nas sinagogas? O nosso Senhor Jesus. Também um judeu ia às sinagogas, ensinava nas sinagogas. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, o que fez? Tal como Paulo diz agora, que ia de uma sinagoga a outra, mas Jesus foi à sinagoga, como era do seu costume, e levantou-se para ler. Ao levantar-se para ler, ele recebeu do chefe da sinagoga o rolo da lei. Recebeu o livro de Isaías, e ali ele leu, conforme Isaías 61:1, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus ia às sinagogas, orava nas sinagogas, ensinava nas sinagogas, lia a Torá nas sinagogas. As sinagogas representam um local de culto, de adoração, de reunião dos judeus, para a leitura da Torá, para a leitura da palavra de Deus e também para ensinar. Era um local de ensino, de estudo da palavra de Deus. As sinagogas foram constituídas, ainda que haja alguma divergência sobre o momento mais acurado, mais exatificado de quando isso aconteceu, mas representando de uma forma mais ampla as reuniões, os locais de reunião de culto, nós poderíamos colocar aqui o marco temporal quando da destruição do primeiro templo e do exílio. O exílio a partir do norte, do reino do norte, dominado, conquistado pelos assírios, o reino de Israel, e logo na sequência também o reino do sul, o reino de Judá, dominado pelos babilônios, e os judeus foram levados cativos. Durante esse período de cativeiro, eles se reuniam em determinados locais muito específicos para prestarem o culto, para lerem, para estudarem a palavra de Deus. Então, esta destruição do primeiro templo, estamos marcando aí 586 a.C., e o período que se sucedeu de cativeiro e o retorno a Jerusalém foram marcantes para a inclusão das sinagogas dentro do ambiente da característica identitária dos judeus. Passaram a fazer parte do seu modus de fazer a sua religião, da sua religiosidade intrínseca. Não havia mais o templo em Jerusalém, mas havia estes locais de culto. Quando houve a destruição do segundo templo, ou terceiro, considerando o segundo que foi modificado, que foi ampliado por Herodes, no ano 70, destruição pelos romanos, as sinagogas passaram a ganhar novamente um grande destaque na religiosidade judaica. Então, muito importante Paulo fazer menção que ele, como judeu,
ia às sinagogas, ele orava nas sinagogas, mas ele também, ali nas sinagogas, ele pedia cartas para que ele pudesse perseguir os cristãos. Pois bem, 22:20. Quando foi derramado o sangue de sua testemunha, recebereis poder para ser testemunhas de Jesus. Estevão, quando Estevão foi morto, eu, Paulo, confessa, estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam, daqueles que apedrejavam Estevão. Ele separava, cuidava das roupas, porque aquelas pessoas queriam lançar as pedras com bastante violência, deixavam as suas capas. E Paulo não só consentia, não só estava de acordo com o apedrejamento, com a morte, o martírio de Estevão, testemunha de Cristo, como ele também cuidava para que aqueles que o estavam matando tivessem ainda maior facilidade nesse intento. Paulo confessa tudo isso perante o Senhor e agora ele relata ao povo que estava ali em Jerusalém. Mas ele segue dizendo, então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe, enviarei aos gentios, se aqueles de Jerusalém não querem ouvir a palavra de Cristo, não querem se converter ao verdadeiro Messias, ao Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou e levou sobre si todos os nossos pecados, então vá, Paulo, eu enviarei aqueles não-judeus, aos gentios. Você irá, sairá de Jerusalém, sairá da Samaria, irá até os confins da terra. Paulo agora faz menção muito clara, não para persuadir os judeus a este respeito, mas para legitimar o seu ministério perante os gentios, ministério esse que lhe foi concedido, comissionado pelo próprio Senhor Jesus. Leia Atos 9:15, leia também João 17:18. Quero mencionar para você mais uma vez Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, dos que proclamam a paz, daqueles que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Esse é o nosso papel. Proclamar a todos a salvação que vem em Cristo, a paz que vem em Cristo, as boas novas do Evangelho, as boas notícias de salvação e que o nosso Deus institui o seu reino em nossas vidas. O nosso Deus reina. Proclame a salvação em Cristo Jesus. A multidão ouvia Paulo, até que ele disse isso. Foi muito forte para a multidão ouvir todos esses testemunhos de Paulo. Então todos levantaram a voz, todos gritaram, tira esse homem da face da terra. Em outras palavras, matem-no. Matem-no. Paulo estava sendo defrontado com uma multidão que queria sua morte. Ele não merece viver. Note bem, não merece viver. Para eles dizerem que um compatriota, que um judeu não merecia viver. Evocavam ali uma sentença de morte para Paulo, estando eles gritando e tirando suas capas, lançando poeira para o ar. Tirando suas capas. Lembra do que falamos há pouco? Que quando Estevão foi morto, martirizado, apedrejado, o que Paulo fez? Guardou as capas daqueles que as tiraram para apedrejar Estevão. Nesse momento, Paulo deve ter se lembrado disso, porque ele estava vendo o povo tirando as suas capas, com o intuito de matá-lo e lançando poeira no ar.
Dê uma olhada em 2 Samuel, segundo livro de Samuel 16:13, sobre isto. Como houve uma afronta ao rei Davi, desta maneira, de pó e de pedras lançados sobre ele. Faça essas leituras complementares, elas irão edificá-lo, certamente. Prosseguindo, o comandante romano, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Ele já estava subindo a escada, pediu para fazer esse discurso, esta preleção ao povo, mas os ânimos muito exaltados, o comandante, de maneira cautelosa, prudente, disse que Paulo deveria ser levado à fortaleza, mas sem saber o que estava de fato acontecendo, que ele fosse açoitado, torturado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. O comandante romano estava vendo tudo aquilo com muita estranheza, sem conseguir decodificar a mensagem daquele povo de tamanha violência contra Paulo. Esse homem deve ter cometido crimes bárbaros, vamos torturá-lo para que ele confesse. Deve ser, inclusive, algum crime contra Roma. Será que é mesmo? Nós precisamos saber disso e vamos extrair isto deste homem por meio da tortura com açoites. Paulo agora é ameaçado não somente pelos judeus, mas é ameaçado pela guarda romana. A situação agora é muito complicada contra ele. O povo gritando, querendo matá-lo, e agora o comandante romano dando uma ordem expressa, direta, para que ele fosse fustigado, açoitado, interrogado, para extrair dele uma eventual confissão sobre um crime que o próprio comandante não conseguia perceber em meio de toda aquela turbulência que o povo estava causando. Isaías 56. Você já sabe o quanto eu amo a palavra de Deus e o livro de Isaías. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que arrancavam os meus cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías profetizando 740 anos antes o que viria a acontecer com o nosso Senhor Jesus. As minhas costas ofereci aos que me feriam. O Senhor Jesus foi açoitado. Você vê na imagem um açoite, flagelo romano, cabo de madeira, empunhadura de couro, tiras de couro, pelo menos 3 tiras de couro. Só isso já seria doloroso demais. Porém, nas pontas dessas tiras havia pedaços de ossos de animais ou pedras. E cada vez que esse açoite era aplicado nas costas do prisioneiro, arrancava a sua pele e a sua carne. E sangrava muito. E poderia levar à morte só no açoite, só na tortura. O Senhor Jesus foi açoitado e depois crucificado. Você pode imaginar o sofrimento do nosso Senhor, sendo que ele havia chorado sangue, que os seus vasos sanguíneos estavam ali dilatados na pele, os capilares, e sofrendo açoite, e depois as costas no madeiro, e cada vez que ele movimentava o diafragma para respirar, as suas costas ralavam no madeiro daquela cruz, costas açoitadas. Paulo sabia que isso havia acontecido com o Senhor Jesus. Sabia que ele poderia sofrer esse açoite agora. Aliás, ele já havia sido açoitado em Filipos, você se recorda? Você se recorda do relato de Lucas? Paulo já havia sido açoitado em Filipos e agora estava prestes a ser açoitado
em Jerusalém, ele é ameaçado em Jerusalém de receber açoites. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Olha que importante isso. Nesse momento, o centurião, você sabe o que é um centurião? Centurião importante na guarda romana, na hierarquia das armas romanas. O centurião era aquele que liderava 100 homens, 80 soldados e 20 auxiliares. Auxiliares da logística, dos animais, dos armamentos. 100 homens, não 100 soldados, tá? Muitos que remetem centurião àquele líder de 100 soldados. Não exatamente isso, eram 100 homens. 80 soldados, 20 colaboradores auxiliares daquela tropa. Era alguém muito importante, tal como o centurião Cornélio. E Paulo se dirige ao centurião, aquele líder de 100 homens, capacitado, que tinha um entendimento das leis romanas. E Paulo agora articula um argumento que os soldados romanos não esperavam. De imediato imaginavam que Paulo era um egípcio. Agora já tinham convicção de que ele era um judeu. Mas Paulo agora se coloca numa condição de contestação da tortura que ele viria a sofrer. Vocês têm o direito, vocês, soldados romanos, podem açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ele demonstra não só que falava o grego, tal como já lhe havia sido perguntado, mas que ele conhecia profundamente a lei romana, pois um cidadão romano não poderia ser açoitado, um cidadão romano não poderia ser crucificado, havia direitos, havia privilégios para os cidadãos romanos e que os soldados romanos precisavam respeitar. Ele levantou uma questão que logo chamou a atenção daquele centurião romano. Ao ouvir isto, o centurião pausou o que estava ali acontecendo, tendo sido aguçada a sua curiosidade e também despertado toda a sua disciplina com respeito à legislação romana, o centurião foi prevenir o comandante da fortaleza. O que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. Ele já estava com um nível de evidência suficiente para entender que Paulo era um cidadão romano, o centurião, e levou isto para o comandante. O comandante, querendo passar tudo aquilo a limpo, dirigiu-se a Paulo antes que ele fosse torturado, açoitado, para que ele não cometesse uma ilegalidade, perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Pergunta direta, objetiva, sem rodeios, de um militar disciplinado. Prisioneiro, Paulo, você é cidadão romano? E Paulo, de igual modo, sem rodeios, sem subterfúgios, dá uma resposta clara, inequívoca: sim, sou. Hein? Seja, pois, o vosso falar sim, sim, não, não. Paulo disse: sim, sou um cidadão romano. Ele não estava mentindo. O centurião não considerou a possibilidade dessa mentira, nem o comandante. Eles acreditaram. Paulo poderia até mesmo, não temos esse relato em Lucas, ter consigo a certidão de ser um cidadão romano, que era expedida
quando do nascimento, do registro, os romanos eram muito organizados nesse aspecto, mas a fala de Paulo com tamanha convicção, com tamanha certeza e certamente de maneira não fraudulenta, chocou ali tanto o centurião quanto o comandante. Leituras, você tem aqui na barrinha azul, siga o meu conselho, acompanhe as leituras complementares dos versículos que estão aqui abaixo. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Agora ele já está dialogando com Paulo, é uma narrativa da própria vida do comandante, dizendo: não sou cidadão romano por nascimento, eu precisei pagar por esta cidadania. E respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Se você, comandante romano, comprou a sua cidadania, em quais condições você comprou? Condições legítimas? Ou você comprou por suborno? Não sei. O fato é que a sua cidadania vem de um negócio, de uma compra. Mas eu, Paulo, não. Eu sou cidadão romano por nascimento. Isso mudou tudo na conversa. Leia Filipenses 1:27, Gálatas 2:15. Paulo era judeu, nascido em Tarso, educado em Jerusalém, mas também era um cidadão romano. Bem, esta cidadania romana, aqui faço menção a você para seu melhor entendimento, cuidando para que todo esse estudo seja para você claro. 4 condições para que se pudesse obter a cidadania romana naquela época de Paulo. Primeira condição, por nascimento. Nascer em Roma, nascer em uma província romana, nascer de uma família romana, de um pai romano. O pai de Paulo tinha a cidadania romana. Não é esclarecido qual forma que o pai de Paulo obteve esta cidadania. Ele não era de Roma, especificamente, era de Tarso, na Cilícia, uma província romana, mas ele tinha esta cidadania e a transferiu ao seu filho Paulo, que passou a ser cidadão romano por direito de nascimento. Indubitável, inquestionável, cidadão romano por nascimento. Isso tocou profundamente o comandante e fez com que ele revisse todas as condições que estava ali preparando para açoitar Paulo, porque a lei romana não permitia que isso acontecesse. Outra possibilidade de adquirir a cidadania romana seria por posição ou ofício. Por serviços prestados ao Império Romano, poderia então o imperador conceder a cidadania romana, por exemplo, para um soldado que dedicasse muitos anos de trabalho, que não fosse romano por nascimento, mas que dedicasse a sua vida militar em prol do Império Romano, ele poderia ser agraciado com a cidadania. Então, por ofício ou por posição. Terceira possibilidade, por merecimento de serviços prestados, pode ter sido isto lá em Tarso, porque os habitantes daquela região colaboraram muito com os romanos para a pacificação daquela área do Mediterrâneo. Havia muitos piratas. Então, por merecimento, por bons serviços prestados, poderia ter sido, inclusive, esta condição de obtenção de cidadania por parte do pai de Paulo. Quarta possibilidade, pela compra. Pela compra. Então, por nascimento, ou por uma posição, por um ofício, por um trabalho, por uma dedicação, ou ainda pelo merecimento por meio de um fato, de ações conduzidas em prol do Império Romano. Distanciando-se um pouco dessas 3, por trabalho, por merecimento ou nascimento, chega a quarta possibilidade, a qual
o próprio comandante disse ter sido a sua via de obtenção da cidadania romana, pela compra. Ok, legítima nesse momento a sua cidadania romana, do comandante, mas Paulo faz questão de mencionar que ele era romano, não pela compra, mas por nascimento, de berço, tal como era judeu, era também um cidadão romano e, portanto, todos os direitos e privilégios concedidos pela lei romana aos cidadãos romanos deveriam ser a ele aplicados. Prossiga. 22, 29. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente, ao saberem que Paulo era um cidadão romano. Já se afastaram. Não queremos complicação com Roma. Ele é um cidadão romano e nós estávamos tratando como, inicialmente, talvez um egípcio, criminoso, rebelde, ou agora como um judeu, mas ele é um cidadão romano. O próprio comandante, note bem, o comandante que preparava-se para conduzir com seus soldados o açoite, o interrogatório, ficou alarmado. O que é que eu quase fiz? Imagine se eu açoito, se eu levo esse homem para a tortura por minha ordem e ele é um cidadão romano, eu teria que pagar por isto. Ao saber que havia prendido um cidadão romano, o próprio comandante ficou alarmado. No dia seguinte, Paulo continuou preso, até porque se fosse solto para aquela turba, ele acabaria sendo morto nas mãos dos judeus enfurecidos, visto que o comandante, ainda matutando, queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus. Não havia uma acusação contra Roma, era um cidadão romano, mas tamanha discussão, tamanha turbulência na cidade, o comandante precisava dar fim a toda aquela agitação e, portanto, queria saber de fato o que estava acontecendo, causando esta ação dos judeus contra Paulo de tamanha violência. Claro que ele não poderia mais obter isto de Paulo por uma confissão motivada pela tortura, visto ser Paulo cidadão romano. O que coube então ao comandante? Libertá-lo. E ordenou que os chefes dos sacerdotes e o sinédrio judaico fossem reunidos. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Percebeu a estratégia do comandante? Não posso extrair uma confissão mediante tortura de um cidadão romano. Também não sei por que ele está sendo acusado pelos judeus. Vou fazer uma acariação. Paulo, você está aqui, agora os seus acusadores também. Colocou-os frente a frente. Quero saber agora dos chefes dos sacerdotes, do sinédrio judaico, que acusações vocês têm contra Paulo? O que está acontecendo? Esta foi a medida tomada pelo comandante e trouxe o sinédrio judaico para esta conversa. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: o que é o sinédrio judaico? Você sabe qual era a composição do sinédrio judaico? Quais as funções? Quais os poderes tinha o sinédrio? Por que será que o comandante chamou o sinédrio e Paulo se dirigiu a eles, destinou o seu olhar e a sua fala? Somente no capítulo 23. Encerramos agora, para a glória do nosso Deus,
o estudo do capítulo 22. No capítulo 23, saberemos o que é o Sinédrio e qual foi a fala de Paulo perante os seus compatriotas judeus, acusadores, chefes dos sacerdotes e o próprio Sinédrio em Jerusalém. E quais foram os andamentos a partir disto e os desdobramentos para a vida de Paulo. No capítulo 23 de Atos, você vai estudar conosco o capítulo 23? Você está motivado a isso? Compartilhe. Convide outras pessoas para que venham estudar conosco a palavra de Deus na nossa Escola Bíblica de Capacitação, livro de Atos dos Apóstolos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Continue orando pelo ministério da Escola Bíblica, pelo ministério do estudo da palavra de Deus. Ore pelos professores das escolas bíblicas, ore pelos alunos das escolas bíblicas, pelos líderes, pelos pastores, para que incentivem, fortaleçam o estudo da palavra de Deus em suas igrejas. Muito obrigado. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Até a próxima aula.